Mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a causa de queima desse motor. No último vídeo eu falei sobre o esquema dele, acabei compartilhando o esquema. Hoje é sobre a causa de queima. Para quem está iniciando é bom prestar atenção que a causa de queima desse motor é bem interessante. E o assunto do vídeo vai ser sobre esse fechamento. O do fechamento é para 220 volts. Preste atenção que o T3, T2, cabo 3, cabo 2, junto com ele tem um cabo da auxiliar, que é o cabo 8. Vou desenhar aqui no papel. Temos um motor com dois grupos de trabalho por fora e dois grupos da auxiliar por dentro. Eu vou estar fazendo esse desenho. A numeração dos cabos, o trabalho é 1, do outro lado 2, 3, do outro lado 4. É a parte mais importante. No motor 110-220 eu tenho duas opções de tensão. Para isso eu tenho que mudar o fechamento dos cabos. Agora, pessoal, o que muitas pessoas ainda não sabem, se eu quero o motor ligado em 110, eu tenho que fazer o fechamento menor tensão, seria em paralelo. 1 e 3 coloco linha, seria fase, vou dar um exemplo, fase, 2 e 4 neutro, ou vice-versa. Junto com o 2 e o 4 eu coloco o 5, e junto com 3 e 1 eu coloco o número 8. Então eu tenho um fechamento menor tensão. Mas o que acontece? Se eu quero o fechamento maior tensão, eu tenho que fazer uma série, drobar a resistência. O detalhe é que a bobina auxiliar, tanto em 110 como 220, ela vai ser sempre 110. Muitas pessoas aqui na minha região, eles costumam ligar a bobina auxiliar também, quando vai fazer o fechamento 220, ligar em 220. Fica uma partida mais rápida, mais forte, mas tem um problema que, se for demorada, pessoal, ela queima a bobina auxiliar muito rápido. Se for uma partida demorada, em 110, como é original, ela tem uma maior resistência. Vou explicar como é que isso funciona. Então eu vou ligar o motor, fiz o fechamento de 110, então eu vou juntar o 2 e o 4 aqui, pegar o 5, colocar junto. Aqui vai ser linha 1. Do mesmo modo, pessoal, juntar o 3 e o 1, pegar o número 8 e juntar. Então aqui vai ser o linha 2. Beleza. Vou aplicar tensão. Então não tem nenhum problema. Por quê? Porque eu apliquei 110, o fechamento do trabalho é em 110 e a bobina está em 110 também. Porque a bobina auxiliar ela é em 110, então não tem nenhum tipo de problema, beleza? Então entrou em paralelo e saiu lá. Eu liguei diretamente a bobina auxiliar. Mas eu vou fazer outro desenho, especificar como a gente faz em 220 e como as pessoas modificam. No segundo desenho, que vamos fazer o fechamento 220, eu coloquei até em outro desenho aqui, pessoal, para facilitar, A bobina de trabalho aqui em 110, vou colocar 110 aqui, 110 volts. Então ela está fechada em paralelo, Ela vem assim, faz isso aqui, sai do outro lado. Já nesse motor que vai ser fechado em 220, é diferente. A tensão vai entrar assim, vir no 2 e fazer isso aqui, no 3 e sair no 4, desse modelo. A bobina auxiliar continua a mesma coisa. Mas então, por que não podemos fazer do mesmo modo? Como fizemos lá, ligamos o 8 junto com 1 e o 5 junto com 4. 4 e 2. Aqui, pessoal, se eu colocar o 5 junto com 4 e o 8 junto com 1, porque o 2 e o 3 já está fechado, a série, eu vou estar ligando a bobina auxiliar em 220 também, ligando ela direto. É isso que as pessoas aqui faz, geralmente quando
dá uma partida um pouco demorada, acaba queimando a auxiliar. Porque a bobina auxiliar ela é em 110, ela não é em 220. Então ela não pode ser ligada diretamente em 220. Para isso, tem aquele fechamento que eu mostrei lá na placa. Eu vou estar mostrando novamente. Que junto com o 2 e o 3 tem o 8. Beleza? Ou vice-versa. Pode trocar pelo 5 também, não tem problema. Mas por que isso acontece? Ó, se eu liguei o 8 com 1 e o 5 com 4, então a tensão entrou, a bobina auxiliar foi direta. Mas se eu pego o 8 e coloco aqui, ó, no meio, junto com o 3 e com o 2, vem aqui, pessoal, no centro. Então o que acontece? Antes de chegar, ó, vamos colocar o 8. Antes da corrente chegar aqui, já fez a resistência de uma bobina. Então vai chegar 110. Já está na metade aqui da bobina, ó. Então entrou, vai fazer esse percurso da bobina 1. Tanto faz, se a tensão entrar no 1, perceba que vai fazer esse percurso e sair depois no meio. Então pegou 110, na metade da bobina. Então, e se entrar pelo 4, ó, começar pelo 4, vai fazer o mesmo percurso da resistência da bobina. Bem aqui, pessoal, ó. Então entrou no 1, vai fazer essa resistência toda e depois que ela vai entrar no auxiliar. E se entrar nessa aqui de cima, ó, vai fazer a resistência toda e sair também no auxiliar. Então ela vai ser ligada em 110, como ela foi rebobinada. Se eu ligar direto em 220 auxiliar, mesmo que ela é rebobinada para 110, no caso 110 220, auxiliar vai ser sempre em 110. Por esse motivo, quando você compra o capacitor, ele não vem em 220 volts, ele vem em 110. Muitas pessoas até perguntam, por que o motor é 110 220 e o capacitor é 110 volts de isolação? Tá aqui, ó. A isolação 110 até 127 volts, a isolação. É por esse motivo, porque auxiliar sempre é para menor tensão. Se esse motor fosse 220 com menor tensão em 440, a bobina auxiliar seria 220. Então nesse caso, mesmo fazendo fechamento em série para 440, a bobina auxiliar vai trabalhar em 220. Então a isolação do capacitor já não é 110, é 220. Bom, espero ter ajudado a entender um pouco sobre a partida do motor, de como a bobina ela é feita, a bobina auxiliar, sempre na menor tensão. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!